eu queria aprender o idioma porque eu quero amar o povo, então Deus foi me dando a graça de aprender. E aí quando eu chego no final da frase, eu me perdi no meio do meu raciocínio, nem lembro mais o que eu queria falar, e eu preciso... Não, eu não caí mais uma vez da escada. Eu não ralei nada, é só uma saudação em alemão. Gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês de algumas curiosidades sobre a língua alemã, essa língua maravilhosa que eu amo muito. Então, eu tinha estudado o alemão por alguns anos antes de ir pra Alemanha, por uns 3, 4 anos no CIU de Brasília. Eu tinha uma noção bem boa da língua já quando eu vim pra cá, mas eu acho que a gente realmente aprende uma língua de verdade, assim, fluência e melhora a pronúncia e tudo mais, quando a gente está imerso na língua. Não tem nada melhor do que aprender o idioma do que estar imerso na língua. E é igual quando a gente se coloca com uma criança. Porque uma criança, quando ela aprende a falar, ela está simplesmente ali no meio, ouvindo, e ela começa a imitar o que ela está falando. Então, né, como Jesus falou, a gente vai se fazer como criança aqui para aprender um novo idioma. Isso vale para todos os idiomas do mundo. Tipo assim, quando a gente escuta uma frase, a gente simplesmente repete, a gente imita. Então esse hábito eu aderi já no começo, quando eu cheguei aqui na Alemanha. Eu ouvi uma frase nova e aí eu ficava com essa frase, repetindo, repetindo, repetindo. Enfim, eu aprendi alemão muito bem, graças a Deus, já falo bem legal, dá pra comunicar muito bem. Mas tem umas coisas da língua que realmente são muito difíceis e que eu ainda tenho dificuldades hoje que, né, ainda são complicadas pra mim. Uma delas é que os alemães são muito organizados. E essa organização deles também alcança a língua. Por exemplo, a organização das frases. As frases são montadas de forma que o verbo está sempre na segunda posição. E aí, por exemplo, o verbo principal está sempre na segunda posição. Quando tem mais de um verbo, por exemplo, tem o verbo modal e o verbo principal. Então o verbo modal fica na segunda posição e o outro verbo vai para o final da frase. Por exemplo, quando eu falo eu como um bolo, eu falo em alemão, eu posso falar um bolo como eu como um bolo, ou hoje como eu um bolo. Tipo, é basicamente egal, é basicamente irrelevante, assim, onde você vai colocar as outras palavras, só que ela é óbvio que tem uma ordem, assim, que é recomendada, mas o verbo é uma lei, precisa estar na segunda posição. E quando você coloca um outro verbo, por exemplo, eu gostaria de comer um bolo, eu vou falar eu gostaria de um bolo comer. Então o verbo vai para o final da frase. O que isso gera na cabeça de uma pessoa como eu que fala muito? Bagunça. Bagunça por quê? Porque eu começo a falar uma frase e eu quero contar, tô falando lá, 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 lá. Só que eu preciso, desde o começo da frase, saber o que eu quero falar no final. Tipo, isso é muito complicado. E aí quando eu chego no final da frase, eu me perdi no meio do meu raciocínio, nem lembro mais o que eu queria falar, e eu preciso fechar a frase, porque se eu não falar o verbo que eu estava pensando, que na verdade no português a gente falaria já no começo da frase, a frase não vai ser concluída. Então aí a frase fica assim, aberta. E também tem a questão de que os verbos aqui, tipo no inglês tem os phrasal verbs, e aí tem uma coisa bem parecida com os verbos aqui no alemão, só que na verdade são verbos que se separam. Por exemplo, machen significa fazer. Só que tem 45 mil verbos que tem... Eu esqueci como é que chama essa partícula que fica no início do verbo. Eu vou pesquisar, vou escrever aqui. Que torna uma palavra muito diferente. Tipo assim, tem anmachen, aufmachen, ausmachen, zumachen, enfim. E tudo isso significa uma coisa diferente. Todas Esses pré... Gente, eu esqueci. Todas essas partículas, né, iniciais são separáveis. O que significa isso? Que eu vou falar pra vocês. Eu acendo a luz. Eu vou falar eu sendo a luz a. É como se fosse isso, entendeu? Então, tipo, se eu não coloco essa partícula no final da frase, quando eu termino de falar, a palavra não tá certa. Eu tô falando outra coisa. Então, isso pra mim é louco. E outra coisa que os alemães gostam muito de fazer é agrupar palavras. Às vezes vocês leem uma palavra em alemão e vocês falam, meu Deus, como que alguém pode ler uma palavra desse tamanho com 67 letras? Não é uma palavra só. Na verdade, são muitas palavras juntas. Tipo assim, tem palavras que são assim, 6 palavras, uma junta na outra, assim, pra formar uma palavra só. Por exemplo, um exemplo bem fácil, geladeira. Kühlschrank. Kühlschrank. Kühl significa frio e Schrank bedeutet... Schrank significa armário.
É meio complicado pra mim falar português e tá falando alemão, porque aí o raciocínio começa a ser em alemão, por isso que eu tô misturando tudo. Mas, o que eu tô falando é isso, que eles juntam a palavra. Então, a geladeira não é nada mais nada menos do que um armário frio. E é muito complicado saber o gênero dessas palavras, porque o gênero é determinado pela última palavra que a gente tá falando. Então, quando eu falo a palavra, normalmente a minha cabeça é bem captada. O que a minha cabeça quer fazer é falar o gênero baseado na primeira palavra que vem, mas na verdade é a última palavra que determina. Então tem uma coisa que, por exemplo, aqui na Alemanha, grupo de oração significa Gebetsgruppe. Grupo é grupo e Gebet, oração. Ou então a gente pode falar também, a gente fala que a gente varia entre esses dois termos, Gebetskreis, que é Kreis é círculo, então um círculo de oração, ou Gebetsgruppe. O que é a diferença? Gruppe é uma palavra, um substantivo feminino, e Kreis é um substantivo masculino. Então quando eu falo, você vem hoje pro Gebets... Quando eu falo pro, eu preciso falar Kreis, preciso falar círculo. E aí se eu falo grupo, e aí se eu falo pra, eu tenho que falar Gruppe no final. Entende o que eu tô falando? Tipo assim, a última palavra é o que determina o artigo. Eu não posso falar, não posso dar o artigo baseado no Gebet, que é essa palavra inicial, mas eu tenho que dar um artigo baseado na última palavra. Isso, cara, confunde a minha cabeça de um jeito que vocês não têm noção. Mas tá tudo bem, porque os alemães também fazem isso de vez em quando eu estava falando aqui, eles trocam, porque na verdade pode ser que eles tenham pensado em uma palavra e falaram outra. E outra coisa que todo mundo reclama quando começa a aprender alemão é que tem todos os artigos do mundo, todos os casos do mundo. Tipo assim, em alemão nós temos 3 artigos, né, que são o der, die, das. É o masculino, o feminino e o neutro. Só que isso depende sempre do caso. E isso pode nos confundir também de uma forma, assim, que vocês não têm noção. Porque pode ser que eu queira falar uma coisa e eu fale outra completamente diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha amiga, Não sei se posso falar, mas eu vou falar depois, se ela não quiser, eu corto esse pedaço do vídeo. Ela queria falar uma vez na oração, ela queria falar assim: Senhor, eu te agradeço porque a comunidade me ensinou a amar. E ela falou: Senhor, eu te agradeço porque eu ensinei a comunidade a amar. São tipo assim, é muito fácil de se confundir, porque são palavras que são muito parecidas e que tipo assim, é difícil ter claro pra gente, da língua portuguesa, essas diferenças, que tipo assim, um artigo pode mudar o sentido inteiro da frase dependendo do caso, dependendo do que eu quero falar. Então, enfim, outra coisa é que eles têm, os números são escritos ao avesso, digamos assim, né? Tipo assim, 23, a gente fala 3 e 20. Ou todos os números, na verdade, né? 23, a gente fala 3 e 20, 24, 4 e 20. E é muito interessante porque, por exemplo, quando eu era au pair, né? A menininha lá estava aprendendo a escrever, e quando ela escreveu os números, ela escrevia trocado, porque esse é o jeito que a gente fala 3 e 20, a gente fala 4 e 40, 4 e 40 mesmo. A gente fala 4 e 50 para 54. Então, na cabeça dela, isso gerava uma confusão, tipo assim, ela se perguntava, gente, por que é assim? Por que é assim? Eu também não sei, queria saber. Então, isso gera uma confusão imensa, mas também eu acho que os números ainda aqui na Alemanha não chegam perto aos números do francês, que a gente tem que falar 4 vezes 20 para falar 80, gente. Pra mim, isso aqui Enfim. E no alemão a gente também tem fonemas que a gente não tem em português. Da mesma forma que em português a gente tem o ya, nhê, essas coisas assim. Aqui eles têm o A com trema, que significa U com trema, que não é... A gente não pode ler como U, são letras realmente diferentes. É como se fosse U com trema, eu penso sempre que eu falo um I com biquinho de U, né, tipo U. E o com trema eu leio como se fosse um E com boca de O. É meio complicado. Sim. E também eles têm o idioma é muito na garganta, então o R deles é muito forte. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu conseguia perceber a diferença, né, do que era falar aqui, por exemplo, Reis, que é arroz, pra falar Reis, que é fervendo, assim, quente. Eu falava, eu quero um pouco de Reis. Só que eles ouviam, tipo, eu quero um pouco de quente. Só que eu queria um pouco de Reis, de arroz, que tem esse aqui, né, não é Reis, não é Reis, é diferente. Então, teve um pouco que eu não sabia nem mais o que fazer, porque eu queria muito aprender, tipo assim, eu queria aprender o idioma porque eu quero amar o povo, eu quero estar aqui, quero ser um com eles. Então, pra mim, aprender o idioma é muito, muito importante. Então, eu queria dar tudo. Aí, eu lembro de um dia que eu cheguei pra Deus e falei, sinceramente, me ajuda, porque eu pedi muito especificamente assim pra eu aprender a falar esse R, porque
era uma das coisas que eu percebia que eu queria melhorar. É uma coisa muito, pode ser assim, muito superficial, mas pra mim naquele momento era importante pra me fazer um com o povo. E, enfim, foi complicado, mas acho que a gente vai aprendendo, né? A minha motivação pra aprender a língua é realmente amar esse povo, então Deus foi me dando a graça de aprender, e é isso. Gente, eu falei muito rápido, tô correndo pra ir pra missa, e é isso. Venham aprender alemão, aprendam, é um idioma maravilhoso, super recomendo, e é isso, tschüss! Se você gostou do vídeo, já dá uma pausa aqui, dá o seu like e escreve nos comentários outras dicas de alemão que você gostaria de saber, tá bom? Até a próxima vez, tchau!